Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma derivada parcial. O exercício ele diz o seguinte: encontre a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y da função f de xy igual a 5x² mais 3y² menos 8xy². Lembra que é uma função de uma variável, uma função do tipo y igual a f de x, nós temos aqui um eixo x, que é o eixo da variável independente, um eixo y, e quando você calcula a derivada, lembra que você está calculando a taxa de variação de y em relação a x. No caso de funções de uma única variável, você tem apenas, é um plano xy, você tem apenas uma direção determinada pelo eixo x. Então, se eu fixo um ponto aqui, nesse sistema de eixos, eu tenho em relação a esse ponto, essa direção determinada aqui pelo eixo x. Então você calcula aqui uma derivada, você calcula aqui de uma função de uma variável, uma derivada, a derivada em relação a x da sua função f de x, que tanto pode ser escrita assim, como pode ser escrita também como a derivada em relação a x de f, que também pode ser resumida na forma de f' de x. Então você calcula uma derivada. Lembra que a derivada aqui, o valor numérico da derivada, nessa função derivada, ela vai medir a taxa de variação de y em relação a x, ou seja, para cada unidade de variação de x, nós temos uma variação em y, que é dada pela derivada naquele ponto. A taxa de variação instantânea de y em relação a x. Seria mais ou menos como calcular a taxa de crescimento ou decrescimento de y em relação a x naquele ponto. Bem, isso para funções de uma única variável. Quando nós passamos para a função de duas ou mais variáveis, no nosso caso aqui, uma função de duas variáveis, um z igual a f de xy, nós temos aqui o eixo y, o eixo x e o eixo z. E perceba que nós não temos mais uma única coordenada, o domínio da função deixa de ser uma reta, nós não temos apenas um valor para a variável independente. Nesse caso, o domínio da função passa a ser um plano. E nós temos duas coordenadas para um ponto dado nessa situação. Perceba que se eu fixar um ponto aqui, olha, se eu fixo um ponto P nesse sistema de coordenadas, em relação a esse ponto eu tenho um ponto aqui no plano, um valor em x e um valor em y. Então nós temos agora duas direções a seguir para o cálculo de derivada nessa situação. Perceba que eu posso querer descobrir a taxa de variação agora da variável z em relação a x. Então vou ter uma derivada nesse sentido aqui, ó. Eu vou estar descobrindo quando x aumenta em uma unidade, o meu z está crescendo ou decrescendo quanto? De maneira instantânea naquele ponto. Ou eu posso querer calcular a taxa de variação de z em relação a y, ou seja, em relação a y nessa direção aqui. Então nós passamos a ter duas derivadas. São chamadas derivadas parciais, porque elas dizem respeito a apenas uma das variáveis. E no nosso caso, essas derivadas parciais seriam representadas dessa forma, Eu vou ter uma derivada parcial de f em relação a x, desta função xy, ou uma derivada parcial de f em relação a y, dessa função xy. Então, isso aí seria uma representação resumida das derivadas, que é o que é usado no exercício, Derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y dessa função. Ou ainda você pode representá-la da forma diferencial.
seria desta forma aqui, olha. Derivada de z, que é a nossa função f de xy, em relação a x, derivada parcial de z em relação a x, derivada parcial de z em relação a y. Perceba que a letra D é grafada de maneira diferente, né? Nós diferenciamos nosso D aqui latino para esse outro tipo, né? Esse outro tipo de notação. Então nós temos aí as nossas derivadas parciais. Como é que é feito isso? Quando você deriva, perceba que quando você está derivando em relação a x, ou seja, você está derivando nesse sentido, a sua coordenada y lá, ó, você está aumentando x, mas a sua coordenada y, ela permanece a mesma. Ou seja, a sua coordenada y é contratada como uma constante. Se eu faço a derivada parcial em relação a x, o y é constante. Se eu derivo em relação a y, se eu estou derivando nesse sentido, perceba que agora a coordenada x, né, você está se movendo nesse sentido, o y está sofrendo alteração, mas o x não, você está se movendo em cima dessa reta, onde o x é fixo, ou seja, o x é considerado constante. Então, fazer as derivadas parciais em relação a x ou em relação a y é derivar em relação a x, mantendo y como uma constante, ou derivar em relação a y, mantendo x como uma constante. No nosso exemplo, as nossas derivadas elas vão ficar derivada em relação a x de xy, que é igual a... Lembra que as propriedades de derivadas são válidas, né? Se eu tenho uma soma ou subtração, eu tenho a derivada de uma soma ou subtração, é a soma ou subtração das derivadas. Então vou derivar a primeira parcela em relação a x, derivada de 5x², 2 vezes 5, 10, então primeira parcela 10x, né? Derivada da segunda parcela, perceba que a segunda parcela não é uma função de x, é uma função apenas de y. Então, para a derivada em relação a x, essa parcela é uma constante e a sua derivada é zero. Na terceira parcela, então, menos, né? Menos. Vou derivar em relação a x, então 8y² é uma constante, né? 8y² eu trato como uma constante, e vou derivar x, derivada de x em relação a x é 1, então 1 vezes 8 menos y², então menos 8y². Essa aí seria a nossa derivada em relação à variável x dessa função. E a derivada desta função f em relação a y. Em relação a y, a primeira parcela é uma função de x, trato como constante, então a primeira parcela a derivada é zero. Na segunda parcela, 2 vezes 3, 6y, então a segunda parcela é a derivada 6y, menos, e vou derivar agora a minha terceira parcela em relação a y. Lembra que no nosso caso 8x agora é uma constante, conserva a constante, deriva o y². Derivada de y² é 2y, 2 vezes 8, 16, então 16, né? 16xy, né? Já que a derivada de y² é 2y, estou derivando em relação a y, derivada de y² é 2y, 2 vezes 8, 16, 16x vezes y. Então essa aqui seria a nossa derivada em relação a y, derivada parcial de primeira ordem em relação a y dessa função. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe o seu like.